Olá e bem-vindos! Se alguma vez deram por vocês a hesitar entre dizer eu ou mim, ou entre amo-te e te amo, respirem de alívio, não estão sozinhos. Esta é, talvez, uma das maiores dores de cabeça para quem está a aprender português. Parece um código secreto, não é? Mas, na verdade, é um quebra-cabeças com uma lógica muito clara. E hoje vamos desvendar esse código juntos, peça por peça, para que usar os pronomes pessoais se torne algo natural, quase instintivo. E vamos começar pela pergunta de 1 milhão de euros, aquela que se calhar já todos fizeram. Devo usar tu ou você? Esta escolha é muito mais do que gramática. É a primeira porta que abrimos numa conversa. É o que define se o tom vai ser formal ou informal, se estamos a falar de perto ou de longe, e, claro, é a grande bandeira que distingue, à primeira audição, o português falado em Portugal e o português falado no Brasil. Por isso, não há melhor ponto de partida do que este. Reparem bem nisto. As duas frases querem dizer exatamente a mesma coisa. You made lunch. Mas a escolha entre tu fizeste e você fez conta uma história cultural inteira. Em Portugal, o tu é o pão nosso de cada dia. É a forma como falamos com amigos, com família, com colegas. É o pronome da proximidade. Já no Brasil, a história é outra. O você, que nasceu como um tratamento formal, uma espécie de vossa mercê, foi se tornando mais e mais popular. E hoje, na maior parte do país, é a forma padrão para o dia-a-dia. O tu ainda existe, claro, em certas regiões, mas o você domina. Entender esta pequena grande diferença é o primeiro passo para mergulhar neste universo. Muito bem, para desatar este nó de vez, temos de fazer como em qualquer boa construção, começar pelos alicerces. Primeiro, vamos garantir que estamos todos na mesma página. O que é, afinal, um pronome? Qual é a sua missão na frase? E, dentro da enorme família dos pronomes, em qual deles é que nos vamos focar para resolver as dúvidas que realmente importam? Vamos a isso? A ideia é, na verdade, muito simples. Um pronome é basicamente um substituto. Pensem na equipa de futebol da gramática. O nome, ou o substantivo, é o jogador principal. Mas para o jogo fluir e não se tornar repetitivo, entram em campo os suplentes, os pronomes. Em vez de dizermos o João comprou o carro e o João vai conduzir o carro, que soa pesado, não é? Usamos os pronomes e a frase ganha leveza. O João comprou o carro e ele vai conduzi-lo. Simples, mas absolutamente fundamental para uma comunicação fluida. E a família dos pronomes é grande, acreditem. Temos 7 tipos. Há os que indicam posse, como meu ou nosso, os que apontam para as coisas, como este ou aquilo, os que fazem perguntas como quem ou onde. Mas não se assustem com a lista. A origem da maior parte das confusões e o centro de toda esta questão das diferenças entre dialetos está num grupo muito específico, os pronomes pessoais. E é neles que vamos mergulhar de cabeça hoje. Ok, dentro dos pronomes pessoais, a primeira paragem obrigatória é o caso reto. O nome pode soar um bocadinho técnico, eu sei, mas a função deles é a mais simples de todas. São os pronomes que nos dizem quem está a fazer a ação. São, por assim dizer, os protagonistas de qualquer frase que construímos. Exatamente. Pensem neles como os heróis da história. Para os encontrar, basta perguntar ao verbo quem. Quem canta? Eu canto. Quem escreveu o livro? Ela escreveu. Quem vai à festa? Nós vamos. A resposta a esta pergunta é sempre um pronome pessoal do caso reto. Eles são os agentes, os que põem as coisas a acontecer. Identificar quem faz a ação é o ponto de partida para tudo o resto. E aqui os temos, os nossos protagonistas, todos arrumadinhos na tabela. Na primeira pessoa temos com quem se fala. Eu no singular, nós no plural. Simples. Na segunda pessoa temos com quem se fala. Tu e vós. E aqui uma nota importante. O vós hoje em dia é uma espécie de relíquia. Encontrámo-lo na literatura, em textos antigos, mas na conversa do dia-a-dia, tanto em Portugal como no Brasil, foi substituído pelo vocês. E finalmente a terceira pessoa, de quem se fala. Ele, ela e os seus plurais. Esta tabela é a base de tudo. Muito bem, já conhecemos os atores principais, aqueles que fazem a ação. Mas para a história ficar completa, precisamos de saber quem recebe essa ação. E é aqui que a trama se adensa um pouco com a entrada dos pronomes do caso oblíquo. Se os do caso reto respondem a quem faz, estes respondem a quem ou o quê. Eles são o alvo da ação. Essa é a pergunta-chave. Vamos pegar num exemplo muito simples. Eu dei um presente à Joana. Já sabemos que eu é o sujeito, a pessoa que deu. Mas a ação de dar foi dirigida a quem? À Joana. Ela é quem recebe a ação. Os pronomes oblíquos entram em cena para substituir precisamente este receptor. Em vez de dizer eu dei um presente à Joana, eu posso simplificar e dizer eu dei-lhe um presente. Viram? O lhe tomou o lugar de à Joana e tornou a frase mais elegante. E aqui está a lista completa.
Ok, respirem fundo. Eu sei, à primeira vista parece muita coisa, com muitas formas diferentes, mas há um segredo, um truque para organizar esta confusão toda. É perceber que estes pronomes se dividem em dois grupos, com regras muito diferentes. Os tónicos, que são mais fortes, e os átonos, que são mais fraquinhos e precisam de apoio. Entender a diferença entre estes dois grupos é a chave que abre quase todas as portas. Vamos começar pelos mais fáceis, os tónicos. O nome já nos dá uma pista. Eles têm um acento tónico, uma força própria na pronúncia. E a regra de ouro para os usar não podia ser mais simples, e é esta. Vêm sempre depois de uma preposição. Preposições como para, de, com, em. Se virem uma destas palavrinhas, é um sinal luminoso. O pronome que vem a seguir é um tónico. É por isso que dizemos, este presente é para mim e nunca para eu. Ou não te esqueças de ti, vou sair com ele, estava a pensar em nós. A preposição puxa sempre por eles. É a regra mais fiável que existe. E do outro lado da barricada, temos os átonos. Como o nome indica, não têm força própria, não têm acentuação, são sonoramente mais fracos e por isso precisam de se encostar a alguém mais forte. O verbo. Andam sempre agarradinhos ao verbo e é precisamente por isso que lhes chamamos também de pronomes clíticos. E a grande, a enorme questão, aquela que cria toda a música e ritmo diferente entre o português de Portugal e do Brasil é onde é que este pequeno pronome se vai encostar? Antes, no meio ou depois do verbo? E pronto, chegamos ao coração da matéria. Já sabemos a diferença entre sujeito e objeto, já distinguimos os pronomes fortes dos fracos, agora, com todas as ferramentas na mão, estamos preparados para perceber a diferença mais óbvia, mais musical, entre o português europeu e o brasileiro. A dança destes pequenos pronomes à volta do verbo. É aqui que a gramática se transforma em melodia. Olhem só para estes exemplos que dizem tudo. Em Portugal, a norma, o que soa natural, é colocar o pronome depois do verbo, ligado por um hífen. Nós chamamos a isto ênclise. Dizemos amo-te, encontrei-o, disse-me. O verbo vem primeiro, com força. Agora vamos atravessar o Atlântico. No Brasil, a preferência esmagadora, na fala e na escrita do dia-a-dia, é o contrário. O pronome salta para a frente do verbo. É a próclise. Te amo, eu o encontrei, ele me disse. E atenção, é crucial perceber isto. Nenhum está errado. São apenas ritmos diferentes, melodias diferentes da mesma língua. Mas há mais, outra diferença gigante, especialmente na língua falada, é esta. Em Portugal, para substituir um objeto como o Pedro, a norma pede o uso do pronome oblíquo. Eu vi-o ontem. Para dizer ao Pedro, usamos lhe. Eu contei-lhe. No Brasil, a solução do dia-a-dia é muitas vezes mais direta. Em vez de viu, é perfeitamente natural ouvir eu vi-o ele ontem. O pronome de sujeito, ele, passa a funcionar como objeto. E em vez de contei-lhe, é muito comum a construção com proposição. Eu contei para ele. É uma abordagem diferente, mais analítica e que soa 100% natural no contexto brasileiro. Ok, depois de toda esta viagem pela mecânica da língua, podemos perguntar-nos: mas porquê tanto trabalho? Porquê é que isto importa tanto? E a resposta é que dominar os pronomes vai muito para além de acertar num teste de gramática. É uma das chaves mais importantes para uma comunicação que não é só correta, mas que é genuína, eficaz e que mostra sensibilidade cultural. A escolha de um pronome é como um cartão de visita linguístico. Diz imenso em apenas uma ou duas sílabas. Primeiro, define na formalidade. Usar tu ou o senhor muda completamente o registro de uma conversa. Depois, como vimos, a posição do pronome é um sinalizador geográfico imediato. Grita Portugal ou Brasil. Usá-los bem faz com que o discurso soe muito mais fluente, mais autêntico. E claro, no final do dia, usar o pronome certo garante que a mensagem passa sem ruído, sem ambiguidades, sobre quem fez o quê e a quem. Porque no fim de contas, aprender uma língua não é só decorar palavras e regras, é aprender a navegar numa cultura. Os pronomes são uma ferramenta incrível para isso. Eles podem mostrar respeito, criar proximidade, indicar de onde vimos e o quão à vontade nos sentimos naquele universo linguístico. Por isso, a reflexão que fica é esta. Na jornada de cada um com a língua portuguesa, o que é que os pronomes que escolhemos vão dizer sobre nós? You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.